Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, vamos continuar, né, a nossa aula online, tá? E hoje a nossa matéria é quadriláteros, tá? Na aula passada, nós falamos de congruência de triângulos, né? Os casos de congruência. E demos entrada nas propriedades. Lembra que nós falamos que a diagonal é igual, que a diagonal ela divide o quadrado em dois lados iguais, não foi isso? Então agora nós vamos falar a fundo dos quadriláteros. E como quadriláteros é uma matéria grande e vocês sabem que o meu espaço é muito pequeno para demonstrar, vocês vão assistir um vídeo, tá? Lá do YouTube que eu coloquei aqui uma videoaula com sequência e logo depois eu vou estar lá no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, tá? E colocar as páginas do livro. Então assistam a aula e assim que acabarem, corram lá pro WhatsApp, tá? Pra gente tirar as dúvidas e fazer os exercícios juntos, ok? Beijos, meus amores, e fiquem com Deus. Quadriláteros, oitavo ano. Todo polígono formado por quatro lados é denominado quadrilátero. Vamos ver alguns elementos de um quadrilátero. Os vértices. Nós temos os vértices deste nosso exemplo no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. Os ângulos internos desse quadrilátero são o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Os lados desse quadrilátero são o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA. As diagonais são os segmentos AC e BD. Então, AC e BD. Essas são as diagonais deste quadrilátero. Precisamos nos lembrar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Nós podemos dividir os quadriláteros em paralelogramos e trapézios. Os paralelogramos têm dois pares de lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Paralelos, paralelos. Os trapézios têm um par de lados paralelos. Nós podemos classificar os paralelogramos de acordo com seus lados e seus ângulos internos como retângulo, losango e quadrado. No retângulo, os quatro ângulos internos têm a mesma medida, 90 graus. Esse lado é igual a esse e esses outros dois lados são iguais. No losango, os quatro lados têm a mesma medida. No quadrado, os quatro ângulos internos são congruentes, 90 graus. E os quatro lados têm a mesma medida. Propriedades dos paralelogramos. Propriedade 1. Lados opostos congruentes. Então, esse lado é igual a esse lado e esse lado tem a mesma medida do lado superior. Segunda propriedade. Diagonais cruzam-se no ponto médio. Então, nesse caso, M é ponto médio de AC e é ponto médio de BD.
que é onde se cruzam as diagonais. Terceira propriedade: ângulos opostos congruentes, isso é, os ângulos opostos têm a mesma medida. Quarta propriedade: os ângulos não opostos são suplementares, esse ângulo e esse ângulo. Ou seja, suplementares, a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Podemos chamar de paralelogramos especiais o losango, o retângulo e o quadrado. O losango possui 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados com a mesma medida. Suas diagonais são perpendiculares, elas formam 90 graus onde se cruzam. As diagonais contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Então, essas diagonais dividem os ângulos internos em duas partes iguais, como já estudamos bissetrizes. O retângulo tem diagonais congruentes, ou seja, as diagonais têm a mesma medida. O quadrado é um retângulo e também é um losango. As diagonais são perpendiculares. As diagonais estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos. Então, divide esses ângulos em dois ângulos iguais. Como nós sabemos que o ângulo é 90 graus, nós ficamos com dois ângulos de 45. E também tem diagonais congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Vamos recordar agora os trapézios. Os trapézios são quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. Nós podemos classificar os trapézios como isósceles, retângulo e escaleno. O trapézio isósceles, dois lados não paralelos são congruentes. No trapézio retângulo, um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Ele possui dois ângulos internos retos. E o trapézio escaleno, dois lados não paralelos não são congruentes. Então, primeiro, o trapézio isósceles, onde dois lados não paralelos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. No trapézio retângulo, nós possuímos dois ângulos retos. E por último, o trapézio escaleno é o trapézio que em dois lados não paralelos não são congruentes. Vejamos algumas propriedades do trapézio isósceles. Propriedade 1. Os ângulos de uma mesma base são congruentes. Então, esses ângulos têm a mesma medida. A segunda propriedade diz que as diagonais são congruentes. Ou seja, as diagonais possuem a mesma medida. Vamos falar sobre base média do trapézio. Em todo trapézio, a medida da base média é a média aritmética das medidas das bases maior e menor do trapézio. Então nós temos a base maior, a base menor e aqui seria a nossa base média. Então, se nós
somarmos a base 1, que é a base menor, com a base 2, que é a base maior, e dividirmos por 2, nós teremos a nossa base